Bom dia a todos. Quero saudar a todos os irmãos, aqueles que nos assistem pelo YouTube e os presentes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial os nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira ou demais vezes, sejam bem-vindos. Eu te encorajo a preencher um formulário nos bancos, existem umas fichas. Então, você visitante, é muito importante que você preencha essas fichas e entregue após o término do culto. Existem algumas pessoas lá atrás com colete, bem identificadas. Então, entregue a essas pessoas a sua ficha. E se você é visitante pela primeira vez, nós temos um presente para você. Então, você procure ir lá no final, essa pessoa que está com colete caracterizada, que ela vai te entregar um presente, ok? Ontem nós tivemos nosso GGzão. E nós temos um vídeo aqui para mostrar um pouco do que aconteceu ontem lá. Foi um momento maravilhoso e o nosso tema para 2022 é uma igreja missional para um Deus missionário. E ontem nós trabalhamos um pouco sobre isso. O Conselho Missionário falou sobre um pouco sobre isso. É muito importante que para realmente nós sermos uma igreja missionária, nós tenhamos o propósito, a meta de realmente sermos missionários. E isso geralmente nós listamos. Vou melhorar na família, vou melhorar no meu trabalho, mas em minha vida espiritual, será que eu quero ser apenas mais um na multidão ou eu quero realmente ser um discípulo de Deus? Então é muito importante que nós venhamos a colocar realmente o Senhor na nossa prioridade na nossa vida, para que realmente a igreja de Jardim Camburi seja uma igreja missionária. Amém? Vamos ao prelúdio. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa.
maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conheces cada passo onde piso os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Convido os irmãos a abrir as Bíblias. Vamos fazer a leitura no Salmo 105. Eu estarei lendo, os irmãos me acompanharão. Salmo 105, de 1 a 7. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor, o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos nos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permaneiam toda a terra. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Para esse hino sair bem forte. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão. O soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz,
esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime a assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço forte o defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, nos testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Os Pode irmãos ser podem sentar. Vamos abrir as Bíblias em 1 João. 1 João 5-9. 1 João 5, 1, 5-9. 1 João 1, 5-9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantermos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Neste momento vamos passar um momento de oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados, entregando no altar do Senhor as nossas falhas, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós entregamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Entregamos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados aos pés do Senhor. Rogamos misericórdia, meu Deus. Somos pecadores, somos falhos, e mesmo assim o Senhor tem tido misericórdia e tem nos abençoado dia a dia, meu Deus. Tem nos livrado de todo o mal, apesar de todas as nossas falhas, meu Deus. Neste momento nós entregamos os nossos pecados nas Tuas mãos, para que o Senhor nos purifique, meu Deus, para que o Senhor limpe todas as nossas falhas, para que realmente nós possamos Te louvar e Te adorar, meu Deus, como o Senhor merece, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoe os nossos pecados, meu Deus. E desde já nós agradecemos pelo perdão, agradecemos pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, pelo livramento que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Que esse ano de 2022 seja um ano realmente diferente nas nossas vidas. Que nós realmente venhamos a Te buscar
com prioridade, meu Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos continuar adorando, louvando ao nosso Deus com alegria. Nessa primeira canção, os irmãos podem continuar adorando ao Senhor, também trazendo à frente os seus dízimos, suas ofertas. Nós adoramos, agradecemos, louvamos ao Senhor também com aquilo que Ele tem nos dado. Nós sabemos que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele já é dono de tudo, mas quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que aquilo que Ele tem, o que nós temos, é fruto das mãos do Senhor. Não somente do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor, mas é graça do nosso Deus. Nós vamos cantar nesse momento que esse Deus maravilhoso, que esse Deus provedor, esse Deus perdoador, que nós acabamos de pedir perdão pelos nossos pecados, Ele reina, e reina eternamente. O reinado do Senhor não tem fim. Não há nada, não há potestade, não há principado, não há governo humano, não há ideologia humana que abale, que faça tremer o reinado do Senhor. Ele reina triunfante, Ele reina eternamente. Nós vamos declarar isso nesse momento. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reinas. Pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos seus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sobre a luz a se prostrar, o universo a declarar que reina. Eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó da vida me formar, reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra-se em temor, e voam anjos para sempre. Reinas, eternamente reinas, maravilhoso
da vida, o autor tu és. Hosana ao Rei que vem. Nós adoramos e bendizemos esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso. Nós vamos fazer isso mais uma vez nessa canção.
Senhor. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo sou. É pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Cante Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bem forte, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo e bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. E o povo nessa manhã declara a tua glória, a tua majestade. Declaramos, ó Deus, que não há outro além de ti, digno de receber todo o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que de fato nossas vidas, nossas atitudes possam expressar adoração ao Senhor. Que o Senhor possa criar em nós, ó Deus, adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que através das nossas vidas o mundo possa conhecer, que a nossa cidade possa conhecer, que os nossos colegas de trabalho, de escola, de profissão, que os nossos familiares que ainda não te conhecem possam ver o Senhor e te adorar e te render glória e de fato declarar hosana nas alturas. Senhor, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra da parte do Senhor, que o Senhor possa estar preparando as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa, ó Deus, o nosso irmão Luiz Alberto, que vai ser o mensageiro do Senhor, com graça, com poder, com misericórdia, apesar dele, mas que o Senhor o use, ó Deus, para a glória do Senhor. E que nós possamos ter os nossos corações cativos à Tua palavra, que de fato a Tua palavra não volte vazia nessa manhã, que não saiamos da mesma forma em que nós entramos, mas que ela possa encontrar guarida e assim produzir frutos para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, gratos pelos dízimos também, ofertas que foram depositadas aqui, porque o Senhor é um Deus que não deixa faltar. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado por isso, ó Deus. Que o Senhor continue a sustentar o Teu povo, a Tua igreja, dando sabedoria para que o reino do Senhor possa cada dia mais crescer e que essa igreja seja um agente mesmo da expansão do reino do Senhor na terra. Em nome de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Pode se sentar. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos,
capítulo 12, e hoje a gente vai ler os versos 13 a 17. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versos 13 a 17. Pode acompanhar por aqui também. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Assim diz: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura, essa efígie e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar mais uma vez? Pai, como a gente acabou de cantar, abre os nossos olhos para que a gente possa ver a sublimidade da Tua palavra e do Teu Filho Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fala conosco nessa manhã. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, há 2 semanas eu preguei um sermão aqui sobre a morte de Jesus. Acredito que alguns estiveram aqui e puderam ouvir. E eu terminei o sermão falando sobre como a morte de Jesus fez com que gente muito diferente, a saber, fariseus, mulheres e os centuriões romanos, passassem a viver pacificamente, harmoniosamente, porque aqueles grupos ali naquele contexto haviam respondido positivamente à mensagem do Evangelho. E eu falei que esse é um ano em especial, que vai requerer muito disso da nossa parte. De que o Evangelho seja o nosso centro de entendimento. Eu disse isso por conta do cenário político que tende a se agravar diante das eleições de 2022. Em nossos dias, poucos são os assuntos, ou talvez nenhum assunto seja tão capaz de causar polêmica como a política, e não só polêmica, como briga, como divisão, mesmo entre grandes amigos, mesmo entre entes queridos. E o assunto se tornou tão delicado, embora eu não ache que seja tão complicado assim, mas se tornou tão delicado que quando eu preguei esse sermão pela primeira vez lá na igreja da Barra Funda, em São Paulo, o meu pastor me ligou e falou: olha, toma cuidado com os exemplos que você vai dar, é um tema delicado, então fique atento. Mas se engana, meus irmãos, quem pensa que essa é uma problemática nova. Quando a gente lê Marcos 12, de 13 a 17, a gente vê que a relação do homem com a autoridade civil e, consequentemente, com a política sempre foi, por assim dizer, complexa. Os reclamos de Jesus, no contexto imediato do texto aqui, alguns versos antes, Jesus havia acabado de limpar o templo dos vendilhões e diz que tem autoridade divina para fazê-lo. E esses reclamos de Jesus acerca de autoridade divina para limpar o templo dos vendilhões incomodava cada vez mais os membros do sinédrio, das autoridades judaicas. Então esses homens estavam decididos a apanhar Jesus em alguma palavra para quê? Para expô-lo como um falso mestre. E por isso aqueles homens decidem enviar a Jesus uma comitiva para fazer-lhe algumas perguntas e colocá-lo numa situação difícil. E adivinhem com que... Eles fizeram algumas perguntas, e adivinhem com que tinha a ver a primeira pergunta que fizeram a Jesus. A autoridade, a relação dos judeus com a autoridade do governo romano. Trocando em miúdos, política. E é a partir dessa interação curiosa entre aquela comitiva de fariseus e herodianos e Jesus Cristo que a gente vai aprender nessa manhã algumas lições acerca de como Jesus enxergava essa questão. De como Jesus enxergava a relação do crente com a política. E nessa manhã a gente vai abordar 3 perigos que a gente deve evitar na nossa relação com a política e uma decisão que a gente precisa tomar no que diz respeito à política. 3 perigos que a gente deve evitar na nossa relação com a política, especialmente diante do que vem pela frente. E uma decisão que a gente precisa tomar em relação a tudo isso. A nossa narrativa começa no verso 13, com Jesus Cristo recebendo a visita de uma comitiva formada por fariseus
e herodianos. E preste atenção a isso. O texto diz que alguém os havia enviado, e como a gente entende, pelo contexto imediato, a gente entende que quem enviou foi a liderança dos sinédrios, as autoridades judaicas, aqueles a quem Jesus havia endereçado a parábola do capítulo anterior, da passagem anterior. E como a gente disse, a gente leu, aquela comitiva vinha não sem objetivo. Aqueles homens queriam apanhar Jesus em alguma palavra para expô-lo diante de toda a comunidade judaica como um falso mestre. O mais interessante aqui não é uma aplicação, mas uma constatação, uma percepção, é notar a natureza daquele grupo. Fariseus e herodianos eram grupos politicamente totalmente antagônicos. Enquanto os herodianos eram simpáticos ao governo romano e não se opunham às taxas cobradas por ele, os fariseus, por sua vez, eram extremamente zelosos da sua cultura e da sua religião e, por isso, odiavam o Império Romano com todas as suas forças. Em comum, aqueles dois grupos tinham um desejo de acabar com Jesus. Os ensinos e a pessoa de Jesus Cristo ameaçavam tanto o sistema cultivado pelos fariseus, quanto o modo de vida dos herodianos. Jesus se identificava como o verdadeiro rei, o verdadeiro herdeiro da casa real de Davi, o que era um problema para os herodianos que apoiavam o reinado de Herodes. Da mesma forma, a reivindicação que Jesus era de fato o Messias era enxergada pelos fariseus como uma blasfêmia. E por isso, aquele grupo também queria destruir Jesus. E meus irmãos, não se enganem. A política do reino dos homens é cheia, desde sempre, é cheia de associações improváveis, ainda mais quando o inimigo comum é Jesus Cristo e a sua igreja. O texto continua e diz que aquele grupo se dirige até Jesus com palavras de bajulação. Eles dizem o seguinte, olha só, presta atenção no verso 14. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, embora não acreditassem nisso. Sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência dos homens, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Então aqueles homens se dirigem até Jesus com palavras de bajulação, preparando o terreno para uma pergunta que colocaria Jesus numa situação difícil. E a pergunta era, é lícito pagar tributo a César ou não? Diante desse governo que está aí, devemos ou não devemos pagar impostos? E alguns de vocês podem se perguntar, mas por que essa pergunta é difícil? É claro que a gente deve pagar imposto. A gente paga, né? Até muito. IPTU, IPVA, todo mundo assustado com o reajuste que vai vir para esse ano, a gente paga. No entanto, a gente precisa entender, para entender o texto aqui, o drama que envolvia a cobrança desse imposto específico ao qual o texto faz referência. Vamos voltar um pouquinho na história. A gente está aqui aproximadamente 32, 33 depois de Cristo. E a gente precisa voltar a 6 depois de Cristo, quando a cobrança desse imposto específico, chamado Imposto do Censo, foi instituída. E esse imposto era especialmente desagradável para os judeus. E por quê? Eu explico. Esse imposto, o imposto do censo, não era um imposto sobre as suas terras. Não era um imposto sobre o seu carro, sobre o seu cavalo ou o seu camelo. Não era um imposto sobre os bens dos judeus, mas era um imposto sobre eles próprios. Aqueles homens deveriam pagar imposto a César para poder simplesmente existir debaixo do jugo de um império conhecido pela sua lascívia, pelo seu paganismo, pela sua idolatria política. Aquele imposto consistia em um denário. O que é um denário? É o salário de um dia para um trabalhador comum, por pessoa, por ano, para que eles simplesmente pudessem existir. Aquele imposto simbolizava que César e a autoridade do governo romano possuía os judeus. Imagina você o que não é isso. César era seu dono. Embora aquele povo se entendesse, pela Escritura, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Na época, a criação daquele imposto imediatamente gerou uma revolta popular liderada por um homem chamado Judas Galileu, que convocou os judeus a uma guerra civil e a rejeitarem o pagamento. E segundo os historiadores judeus, aquele homem fez 3 coisas. Como eu falei, iniciou uma guerra civil, limpou o templo dos símbolos ligados ao Império Romano e passou a anunciar aos 4 ventos que o reino de César havia findado e que era chegado o reino de Deus. Preste atenção a isso. Aquele homem deflagrou uma guerra civil, uma revolta popular,
aquele homem limpou o templo dos símbolos ligados ao Império Romano, e aquele homem passou a anunciar para todo mundo que o reino de César havia findado e que era chegado o reino de Deus. Pouco tempo, o que deu nessa revolta popular? Em nada. Judas Galileu foi pouco tempo depois capturado e morto pelo Império Romano. Mas, 25 anos depois, aparece um novo homem, limpando o templo dos vendilhões e anunciando aos quatro cantos que o reino de Deus havia chegado. A associação foi imediata. O que pensaram então fariseus e herodianos? Logo, muito em breve, esse homem também vai deflagrar uma revolta. Vai deflagrar uma guerra civil. A associação foi imediata. Mas se a gente analisar bem, diante desse contexto, a gente vê que havia uma pergunta por detrás da pergunta dos impostos. O interesse de fariseus e herodianos não era necessariamente saber se pagar impostos a César era correto ou não. Mas a pergunta que eles queriam saber é: Jesus, você é um novo Judas Galileu? Você é um revolucionário? E aqui um parênteses. Qualquer que fosse a resposta, Jesus estaria em maus lençóis. Porque se ele dissesse, a exemplo de Judas Galileu, que os judeus deveriam rejeitar o pagamento dos impostos, ele seria preso e morto pelas autoridades romanas. Mas se ele dissesse que os impostos deveriam ser pagos e que os judeus precisavam cegamente se submeter ao Império Romano, ele seria mal visto pelos seus compatriotas que já haviam ouvido falar sobre o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, fecha parênteses, a pergunta era: Jesus, você é um defensor? Ou você é um apoiador? Ou você está contra o império? Você está a favor ou contra César? Você é situação ou oposição? Você é a favor do governo que está aí? Ou você é contra o governo que está aí? Que pergunta difícil, vocês concordam comigo? Mas Jesus, meus irmãos, e fariseus e herodianos não contavam com isso. Porque eles estavam falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o dono de toda a sabedoria e de todo o poder. E Jesus responde de forma maravilhosa. Essa resposta aparentemente vaga e simples tem aplicações profundas até para os dias de hoje. Jesus é profundamente assertivo, e com a sua réplica àqueles homens, Jesus nos ensina acerca desses 3 perigos que os seus discípulos devem evitar na relação com a política do reino dos homens. Se você é discípulo de Jesus, se você é um cidadão do reino dos céus, você precisa evitar esses 3 perigos. O texto diz que Jesus, percebendo a hipocrisia daqueles homens, responde o seguinte: por que vocês me experimentam? Trazei-me um denário para que eu o veja. E aqui a gente dá início à explicação desses 3 perigos. E o primeiro perigo, meus irmãos, que todos nós precisamos evitar quando lidamos com a política do reino dos homens, é o perigo do simplismo político. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a evitar o simplismo político. E se você é ou deseja ser um discípulo de Jesus, você precisa evitar isso também. Repare o verso 14. No finalzinho eles perguntam: é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Aqui é uma repetição da pergunta, o que indica que aqueles homens esperavam uma resposta rápida por parte de Jesus. E aí, Jesus, devemos pagar ou não? De que lado você está? Fariseus ou herodianos? Vamos lá, responda. Ao que Jesus se recusa a responder. Mas por quê? Por que não há respostas tão rápidas e simples assim? E meus irmãos, enquanto crentes, enquanto cristãos, esses têm sido dias especialmente difíceis na nossa relação com a política do reino dos homens. Vocês estão de acordo comigo? E a pergunta que nós nos fazemos nesse momento de tanta confusão e de tanta polarização é: de que lado estaria Jesus? De que lado deve estar o discípulo de Jesus? Isso nos atormenta já há alguns anos. E meus irmãos, para o desespero de governistas e não governistas, para o desespero de fariseus e herodianos, Jesus parece estar de nenhum lado. Percebam que Jesus não declara apoio irrestrito a César, mas Jesus tampouco diz que César não deva ser honrado. Seria então Jesus do centrão? Seria Jesus da terceira via? Eu acredito que não. Jesus e, por consequência, os seus discípulos estão
acima dessas categorias, e não porque não se envolvam com elas. Então, por que Jesus e o crente estão acima dessas categorias? Em primeiro lugar, meus irmãos, é importante lembrar que a ética cristã é ampla. Se você já leu a Escritura, se você conhece a Escritura, você sabe que a Escritura trata de N assuntos, que nenhum espectro da nossa realidade política consegue abarcar. A ética cristã é ampla e abrange temas e lida com sutileza, com tantos temas, de forma que nenhum espectro da nossa política humana consegue abarcar. Em segundo lugar, meus irmãos, o cristão deve se lembrar, isso é super importante, que muitas questões discutidas hoje em dia não são exaustivamente tratadas pelas Escrituras. De forma que a nossa ação em relação a alguns temas deve se pautar muito mais em bom senso e sabedoria porque não há mandamento claro da Escritura em relação a alguns temas. Por exemplo, crentes fiéis, cristãos fiéis podem discordar quanto às melhores formas de acabar com a pobreza, sem que isso desqualifique a sua fé, sem que isso os torne hereges, sem que isso desqualifique o seu compromisso com a verdade. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, é importante reverberar as palavras de Jesus em João 18:33, quando questionado por Pilatos sobre ser o rei dos judeus, Jesus responde dizendo que o seu reino não era deste mundo. O seu reino não era deste mundo. Isso quer dizer, então, que o cristão não se envolve, ou não participa, ou não reflete sobre a política de forma alguma. O cristão vota, o cristão se envolve, participa da vida pública da sua cidade, do seu bairro, do seu país. Mas o cristão sabe que as suas expectativas políticas jamais serão cumpridas ou saciadas nessa terra. O cristão tampouco é aquele que acha que Jesus é cabo eleitoral de um candidato ou de um partido político, por melhor e mais bem intencionados que esses sejam. E meu irmão e minha irmã, com todo o amor eu lhes digo, se você pensa isso, que Jesus está de um lado, que Jesus é cabo eleitoral de algum partido, ou você tem uma visão muito pequena acerca de quem é Jesus, o Rei do Universo, ou você tem uma visão muito grande acerca do seu partido ou do seu candidato. E qual seja o caso, você está em pecado e você precisa se arrepender. Nós não podemos fazer a Jesus aquilo que ele não fez a si mesmo, enquadrá-lo dentro de um espectro da nossa realidade política, é não fazer jus à majestade do nosso Deus. Cuidemo-nos disso. Jesus então nos ensina a evitar o perigo, o risco do simplismo político, mas não apenas isso. Jesus também nos ensina a evitar o perigo da anarquia / apatia política. E essas duas, anarquia e apatia, são duas irmãs gêmeas, e a forma como nós geralmente reagimos quando a gente não se sente representado pelos governos humanos. O texto continua e diz no verso 16 que Jesus Cristo pergunta pela figura representada no denário. Jomar, você consegue colocar para a gente aí? Esse era um denário. E aqui está a figura do imperador Tibério César. Tá? Aqui a gente tem algumas inscrições. Do lado onde está o rosto maior de Tibério César, está escrito Tibério César, e César era um título dado aos imperadores, né? Então era o imperador Tibério César, filho do divino Augusto. Filho de Deus. Do outro lado, onde me parece que é a mãe de Tibério César, há uma outra inscrição que diz Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, ou trocando para a nossa linguagem dos dias de hoje, Sumo Sacerdote. Pode tirar, Jomar, obrigado. E meus irmãos, quando a gente se depara com isso, a gente pensa assim, gente, que ousadia de parte de Tibério César. Imagine um judeu, acostumado com a figura de reis, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, ver aquela moeda dizendo que agora o imperador romano se acha sumo sacerdote. Dá para entender agora um pouquinho, pelo menos, da indignação de Judas Galileu. Porque os imperadores romanos acreditavam ser basicamente isso: reis eternos, filhos de Deus e sumos sacerdotes. Jesus, porém, sabia muito bem quem era, e ele não se intimida. Ele não fica amedrontado pelo alardeado poder de Tibério. Jesus não se revolta
Mas ele diz àqueles homens: de quem é essa efígie, essa figura e essa inscrição? Ao que os homens respondem: de César. E Jesus então faz a tréplica: então deem a César o que é de César. E por detrás dessa resposta tão simples, há um princípio extremamente importante, que é: honrem os governos humanos. Simples assim. Jesus ensina claramente que pagar impostos e que honrar os governos humanos é uma obrigação e não uma opção, mesmo quando os governos seculares não são os melhores. O Império Romano era conhecido por sua truculência e pelo seu desprezo à cultura e à religião judaicas. Ainda assim, Jesus chama os judeus a honrarem a autoridade de Roma. E a Escritura toda nos ensina a mesma coisa. Nos ensina que os governos humanos e suas atribuições são instituídas pelo próprio Deus. Basta lembrar o que Paulo diz lá em Romanos 13. Eu vou ler aqui rapidinho. Olha o que diz o apóstolo, Romanos 13, verso 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, reverbera essa ideia. Paulo, quando escreve a Tito, fala a mesma coisa. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que nós devemos, antes de tudo, fazer orações, especialmente por aqueles que se encontram revestidos de autoridade. Em Atos 23, quando se vê diante do Sinédrio, o apóstolo Paulo não sabia que o sumo sacerdote era o sumo sacerdote. E aí ele fala uma coisa, o sacerdote manda que batam na boca de Paulo, e Paulo o ofende dizendo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Ao que, naquele mesmo momento, os presentes no recinto imediatamente repreendem a Paulo, dizendo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus. E Paulo na hora diz: opa, desculpa. Paulo, ao perceber que havia insultado uma autoridade instituída, pede perdão com base em Êxodo 22, 28, que diz: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Meus irmãos, nós pecamos contra Deus quando nós sonegamos impostos. Nós pecamos contra Deus quando nós não oramos pelos nossos governantes, quem quer que sejam eles. Nós pecamos contra Deus quando fazemos chacota dos nossos governantes. E entenda aqui a diferença entre crítica justa e embasada e chacota. É com sujeição, com respeito e com oração que os discípulos de Jesus devem se portar em relação à autoridade civil, sabedores de que essa autoridade é a expressão da graça de Deus. César tinha sua esfera de autoridade, e não pagar a ele aquilo que lhe era devido era roubá-lo. Jesus reafirma o papel do governo de coletar impostos para o sustento do povo, porque este é o meio ordenado por Deus para a proteção e para o bem-estar dos cidadãos. E é louco pensar que os impostos dos judeus fizeram com que houvesse a chamada Pax Romana, a gente lembra aqui do cursinho pré-vestibular, né, que é aquele período de paz do Império Romano. Os impostos judeus possibilitaram a construção de rodovias que fizeram com que o evangelho se espalhasse a toda parte. Mesmo a contragosto, aqueles judeus ajudaram a expansão do reino de Deus. E, meus irmãos, eu quero deixar essa verdade para nós aqui hoje. Talvez quando você olha para o nosso cenário político, você fala assim: nossa, não vejo Deus fazendo nada. Não vejo como Deus pode operar por meio disso. Mas, meus irmãos, Deus sempre está operando. E Deus levará a sua obra a cabo não apesar dos governos humanos, mas por meio deles, por piores que sejam. Confie nisso. O nosso Deus é soberano. Ele está trabalhando. E aqui fica mais um alerta para nós. Se a gente não pode fazer a Jesus o que ele não fez consigo mesmo, enquadrando-o dentro de um espectro da nossa realidade política, a gente também não pode fazer às autoridades instituídas aquilo que Jesus não fez a elas, desonrando-as. Quando é que a gente pode desonrar essas autoridades? Os únicos momentos em que os governos humanos podem e devem ser desobedecidos legitimamente é quando ordenam algo que é contrário à lei de Deus.
ou quando proíbem algo que é ordenado pela lei de Deus. A parte disso, meus irmãos, a gente deve honra aos nossos governantes. Então Jesus nos ensina a evitar o perigo do simplismo político, e Jesus nos ensina a evitar o perigo da apatia / anarquia política. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a evitar o perigo da idolatria política. Depois de dizer àqueles homens que eles deveriam devolver a César o que era de César, Jesus completa o seu raciocínio dizendo que eles deveriam dar a Deus o que era de Deus. Atenção a isso. Jesus pergunta sobre a imagem no denário. A efígie, a inscrição, de forma que o que Jesus está dizendo é, olha, aquilo que tem a imagem de César, que seja dado a César, não tem problema. Aquilo que tem a imagem de César, que seja dado a César, é dele, pertence a ele. Mas aquilo que tem a imagem de Deus, que seja integralmente, totalmente, completamente dado, devolvido a Deus. E meus irmãos, vocês sabem quem, segundo a Escritura, tem a imagem de Deus? Eu e você. Você, minha irmã Diva. Você, Fábio. Você, Juliana. Você, Tiago. Você, Marlene. Você, Ismael. Você, Rita. Vocês têm em vocês a imagem de Deus. A imagem de Deus. E o que é que isso significava naquele contexto? O que é que isso significa para a gente hoje? Muita coisa. Porque a fala aparentemente simples de Jesus tem um caráter revolucionário, porque todas as culturas, em todas as épocas, acreditavam que os governantes tinham autoridade divina, sendo merecedores de honra absoluta e obediência cega. E durante a Idade Média, por exemplo, criaram uma teoria política para defender isso, chamada de teoria do direito divino dos reis. E naquela época, na época do texto, na Idade Média, qualquer tentativa de depor aqueles homens era tratada como contestação à vontade do próprio Deus. E meus irmãos, eu me pergunto, e lhes pergunto, se a gente não tem vivido as mesmas coisas hoje em dia. Será que a gente não está elevando homens à posição de Deus? Será que a gente não está elevando homens a status de Deus? De mensageiros de Deus? De detentores da verdade de Deus? Será que a gente não está confundindo o reino de César com o reino de Deus? E quais são os sinais, meus irmãos, de que a gente pode estar entregando a César aquilo que pertence a Deus? Eu queria apontar 3 sinais aqui nessa manhã. O primeiro deles, você pode estar dando a César aquilo que pertence somente a Deus, se você se identifica mais com aqueles que compartilham das suas preferências políticas do que com seus irmãos na fé. Se você se identifica mais com aqueles que compartilham das suas preferências políticas do que com seus irmãos na fé, tome cuidado. Em segundo lugar, você pode estar dando a César aquilo que pertence a Deus quando medo e ira se instalam no centro do seu pensar e do seu falar sobre a política. Como é que são as suas conversas sobre isso? Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Você tem medo? Você anda ansioso, preocupado demais, irado? Você é daqueles que dizem, se o fulano de tal for eleito, ou se o ciclano for reeleito, acabou. Não tem mais para ninguém, acabou. O Brasil vai acabar, e eu vou embora, eu vou pegar minhas malas e vou embora daqui. Meus irmãos, não acabou, porque Jesus Cristo continua reinando soberano. Se medo e ira se instalam, se ansiedade profunda se instalam no centro do seu pensar e do seu falar sobre a política, você pode estar dando a César aquilo que pertence a Deus somente. Em terceiro lugar, você pode estar dando a César aquilo que pertence a Deus, se você passou ou passa a ver as pessoas de quem você discorda politicamente, não simplesmente como equivocadas, mas como necessariamente más e mal intencionadas. E quando isso acontece, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, assim como você e assim como eu, viram demônios que precisam ser extirpados do mapa.
Não apenas derrotados politicamente, mas mortos e extirpados. Meus irmãos, os resultados disso são catastróficos. Quando César é colocado num lugar que não o pertence, César vai te destruir. César vai te frustrar. César vai dividir a sua casa, a sua família. César vai dividir a igreja. César vai te destruir. César vai te dividir porque é impossível servir a dois senhores. César vai te levar para o inferno. Porque é isso que todo falso Deus faz. É isso que todo ídolo faz. Arrependa-se da idolatria política. Guarde o seu coração. Fuja da idolatria política. Não dê a César aquilo que pertence a Deus. Dê o denário a César. Pague o imposto a César. Mas jamais dê o seu coração a César. Vote, mas não se devote. Você, criado à imagem e semelhança de Deus, pertence a Ele. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, como a gente cantou aqui agora. Ou a gente está mentindo quando canta? A sua lealdade última pertence ao Senhor. E meu irmão, se você se enquadra em um desses sinais aqui, arrependa-se. E volte-se para Cristo. Volte para o Evangelho. Jesus então nos ensina a evitar 3 perigos. O perigo do simplismo político, o perigo de tentar enquadrar Jesus num dos aspectos da nossa realidade política humana, o perigo da apatia ou da anarquia política, de debochar dos nossos governantes, de falar mal deles, de desprezá-los, de não orar por eles, e o perigo da idolatria política. Mas Jesus também nos coloca diante de uma importante decisão a ser tomada. Há decisões importantes a serem tomadas ao longo desse ano. Mas elas são isso aqui, ó, pequenininhas, ínfimas, nulas, diante da decisão que Jesus coloca diante de nós. Meus irmãos, tão ou mais importante do que dar a César aquilo que lhe era devido, é render a Deus as coisas que lhe pertencem. Nesse caso, nós mesmos. Os líderes judeus tinham um grande problema nessa área. É bem provável, preste atenção a isso, que eles estivessem tão preocupados com a política, tão preocupados com a dominação do Império Romano, tão preocupados com a questão dos impostos, tão preocupados com aquilo que haveria de acontecer no cenário político, que eles não conseguiam enxergar um palmo à frente de si. Eles não conseguiam enxergar o que estava à frente deles. A verdade de que o Messias já havia chegado, e com ele o reino de Deus. Aqueles homens estavam cegos pela política. E a prova mais imediata e flagrante disso era a recusa daqueles homens em dar a Jesus Cristo a honra que lhe era devida. E meus irmãos, eu acredito firmemente de que assim como foi com fariseus e herodianos, a nossa relação conturbada com a política do reino dos homens tem a ver com a nossa dificuldade de enxergar que o reino de Deus já chegou. E quando isso acontece, quando a gente não consegue ver pela cegueira espiritual causada pela idolatria do nosso coração, quando isso acontece, é inevitável que a gente tente replicar por meios humanos, pela força do nosso braço, a nossa ideia do que seja o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente precisa ter os olhos abertos para não somente dar a César aquilo que pertence a César, mas dar a Deus aquilo que pertence somente a Deus, amando-o e confiando nele verdadeiramente sobre todas as coisas. E a pergunta que a gente se faz é: como é que a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas? Qual é o segredo para isso? Os puritanos diziam que a única forma de ter os nossos amores reordenados, transformados, era sermos expostos ao poder de um amor e de uma afeição ainda mais poderosa. E nesses tempos, meus irmãos, em que a política ganhou tanta força, nesses tempos em que a política dominou as nossas conversas de domingo no almoço com a família, dominou os noticiários, dominou as redes sociais, dominou a nossa mente e o nosso coração, eu lhes pergunto, o que pode ser mais poderoso do que os apelos da política do reino dos homens? E a resposta é o apelo para que sejamos cidadãos do reino dos céus. É o apelo do Evangelho. É o apelo para sermos discípulos, servos do Rei dos Reis.
E agora eu quero chamar vocês a um exercício imaginativo. Imaginem a cena de Jesus olhando para aquele denário, para aquela moeda. Havia ali naquele momento 2 reclamos sobre primazia política. Havia naquele momento 2 reclamos sobre primazia política. Um, o de Tibério César, e o outro, o do próprio Cristo. A questão é que esses 2 reclamos são completamente diferentes. Porque enquanto Tibério era reconhecido e poderoso, Jesus Cristo foi o mais rejeitado entre os homens. Enquanto Tibério tinha toda a riqueza do mundo, ele tinha uma moeda com o seu próprio rosto, olha só. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Enquanto um oprimia seus opositores, o outro entregou a sua vida por eles. Enquanto Tibério buscava poder, conforto, sucesso, reconhecimento, glória eterna, um nome para si, o verdadeiro rei abriu mão de todas essas coisas por amor a mim e a você. Jesus tomou a nossa pobreza para que nós fôssemos ricos nele. Jesus Cristo abriu mão da sua própria glória, glória que Tibério jamais sequer ousou ou imaginou experimentar, para que a gente tenha a glória de participar do seu reino vindouro. E vocês sabem quem venceu? No fim das contas, será que foi a glória de Tibério? Ou foi a humildade de Jesus? Vocês sabem quem venceu? Vocês sabem quem reina eternamente? Será que foi Tibério? Será que toda aquela pompa e circunstância de Tibério lhe serviu para alguma coisa? Ou será que foi o verdadeiro rei dos reis? E vocês sabem como ele venceu? Filipenses 2 nos dá uma dica, uma pista. E diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. César e todo o seu poder fracassaram retumbantemente, mas Jesus venceu, e um dia reis e rainhas, primeiros ministros, presidentes, governadores, senadores, líderes de comunidades, todos se dobrarão diante dele. Todos hão de confessar que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E quando esse dia chegar, o reino de Deus que já está entre nós virá na sua totalidade. Jesus voltará em poder e grande glória. E nesse dia, a pobreza vai ter fim. A desigualdade vai acabar. A corrupção vai cessar. As ideologias vão cair por terra. E as virtudes hão de imperar para sempre, porque o rei está voltando. E ninguém pode pará-lo. Não há impeachment, não há emenda constitucional, não há nada que possa parar a volta e a vinda de Jesus, porque a morte não parou. Porque ele venceu a morte, ele está vivo, meus irmãos. Jesus está vivo e o seu governo se expande por toda a terra. Por que tanta ansiedade? Por que tanto medo diante do cenário político? Jesus está reinando à destra de Deus Pai. E eu lhes pergunto, onde que está Tibério? Onde está Tibério? Onde está o seu denário, se não no PowerPoint, para que a gente possa ilustrar o sermão, ou em museus, ou na coleção de denários do Irambel? Aonde foram parar os grandes imperadores do passado? Aonde foi parar Gengis Khan? Aonde foi parar Mao Tse Tung? Aonde foi parar Alexandre o Grande? Aonde foi parar Nero? Aonde foram parar os antigos presidentes do Brasil, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Getúlio Vargas? Aonde foram parar esses homens?
O que a gente tem deles são só lembranças, porque a morte os tragou por completo. Mas Jesus venceu a morte e por isso o seu reino vai subsistir por toda a eternidade. Meus irmãos, como eu falei, há escolhas a fazer muito em breve. Mas hoje, Deus nos coloca diante de uma escolha, que é a escolha mais importante que você precisa fazer na sua vida. A César ou a Deus? A quem você vai devotar o seu coração? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Deus, de um texto aparentemente tão simples, mas que revela para nós verdades tão profundas e preciosas. Deus, nós te clamamos, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para enxergar que o reino de Deus já chegou. Que o teu reino já está entre nós. Que quando essa igreja se reúne aqui, Senhor, domingo após domingo, ela representa uma embaixada do teu reino, Deus. E quando a gente canta que Jesus é o rei dos reis, isso é extremamente político, mas não da forma como esse mundo está acostumado. Quando a gente canta que Jesus é o rei dos reis, a gente está dizendo que César não tem poder sobre tudo. Deus, e que seja de fato assim. Ajuda-nos, ó Pai, a evitar o simplismo político. Ajuda-nos a evitar a apatia política. Ajuda-nos a evitar a idolatria política. Deus, livra-nos de pecar contra o Senhor. E ajuda-nos principalmente a dar o nosso coração ao Senhor, Deus. Nós somos feitos à Tua imagem e semelhança. Por isso, ó Pai, nós somos Teus. A nossa lealdade última, o nosso amor, a nossa devoção pertencem a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, para perceber que o reino já chegou. E que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Sabendo de que o Senhor continua reinando soberano. E que nem mesmo a pior catástrofe que possa acontecer em 2022 pode abalar o Teu reinado. É por meio do Senhor e para a glória do Senhor que reinam reis e rainhas, que governam os governantes. É o Senhor que nos põe lá e que o Senhor que nos tira de lá. Ajuda-nos a confiar na Tua soberania. Ajuda-nos a confiar na Tua providência. Ajuda-nos a confiar pelo Teu amor, no Teu amor eterno pelo Teu povo. Ajuda-nos a confiar no Teu plano eterno, Senhor, nos Teus decretos eternos, sabendo que o Senhor há de levar a história a cabo. Não apesar das dificuldades dos nossos dias, mas por meio delas. O Senhor é especialista, Pai, em transformar o mal em bem. Faz isso, ó Pai, mas faz isso dentro do nosso coração. Quebranta-nos, abre os nossos olhos para perceber que o Rei já está diante de nós. Ele passeia aqui hoje nessa manhã. Ele está aqui, Jesus Cristo. Nós nos curvamos diante do Senhor. Nós o adoramos e declaramos a Ti que Tu és o único Rei da nossa vida. Te oramos assim, Pai, no nome e nos méritos do Teu Filho Jesus e para a glória dEle. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano.
uma bênção, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. Pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. Sob a luz a se prostrar, o universo a nem parar e eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reinas. Amém. À noite tem mais, meus irmãos. Deus nos abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença de Jesus.